pessoal, aqui é Leandro Ramos do site professorramos.com e do Portal EAD para mais uma videoaula de Windows PowerShell. E na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês como configurar o IP via PowerShell. Ah, Leandro, mas por que é importante configurar o IP via PowerShell se eu posso configurar o IP via ambiente gráfico? Muitas vezes você pode querer, por exemplo, montar um script para executar alguma tarefa automatizada e precisar desse comando, ou você está no Windows Server Core e no Windows Server Core você não tem escolha, você não tem ambiente gráfico, somente o ambiente texto. E aí você vai precisar dessa configuração via linha de comando. Eu vou abrir aqui o meu servidor Windows 2012 Server virtualizado aqui em Hyper-V. Vou abrir aqui o Windows PowerShell. E eu mostrei para vocês em outra videoaula que você encontra lá no professorramos.com e no portal EAD, o sconfig, que é um utilitário aqui, texto, para você criar algumas configurações no seu servidor. Então você pode, entre essas configurações, por exemplo, configurar lá a rede. Olha lá o item 8, configuração de rede. Vou apertar o 8 aqui, vou dar um Enter. E aí você tem aqui para escolher a placa de rede, a 10 ou a 14. Vou escolher aqui a 14, por exemplo. Aí ele vai mostrar para mim qual é a configuração dessa placa. E eu tenho os itens lá. Ó. Definir o endereço adaptador. Se você quiser assistir a videoaula onde eu mostro configurações pelo sconfig, é só você clicar nessa imagem que apareceu aí e você vai ser redirecionado para esta aula. O objetivo da aula de hoje é mostrar o comando mesmo dentro do PowerShell. E para isso, eu vou fazer as configurações lá na estação de trabalho. Então eu vou vir aqui no Windows 10 que eu tenho virtualizado. Vou abrir o PowerShell também. E aqui vou mostrar as configurações. Primeiro, como é que eu descubro a configuração IP da minha máquina via linha de comando? O comando mais conhecido para isso é o comando do bom e velho DOS ipconfig. Ele mostra para mim aqui que eu tenho uma conexão DNS com o domínio aulead.dc, ele mostra o meu IPv6, ele mostra o meu IPv4, a minha máscara de subrede padrão classe A aqui, ó, 255.0.0.0, o meu gateway padrão 10.0.0.1. Se você quiser aprender mais sobre endereçamento TCP/IP versão 4.0, tem um curso completo gratuito lá no portal AulaEAD, com direito a certificado. Acesse lá, aulead.com. Basta clicar nessa imagem ou no card que apareceu no canto superior do vídeo. Vamos lá aqui agora ver essa configuração expandida com mais opções. Então eu tenho o comando ipconfig/all. Vou dar um Enter. E aí você vê que eu tenho mais informações aqui. Agora ele mostra o nome da minha máquina, WS01. Ele mostra para mim aqui qual é o endereço físico, o meu MAC address. Ele mostra para mim que eu estou pegando esse IP via DHCP, ó, DHCP habilitado, sim. Ele mostra a minha máscara, ele mostra o meu IP, ele mostra quando essa concessão vai expirar, ou seja, eu peguei emprestado esse IP nesse dia, e nesse horário vai expirar essa concessão. Ele mostra para mim o meu gateway, ele mostra para mim quem é o meu servidor DHCP, ele mostra para mim também aqui a minha configuração de DNS, entre outras configurações aqui. Vou limpar a tela com CLS e vou mostrar que eu também posso obter essas informações com comandos PowerShell. Vou usar primeiro o comando get-net IP configuration. Vou dar um Enter. E ele mostrou para mim que na minha placa, que tem uma interface alias Ethernet Windex 2, uma descrição Microsoft Hyper-V Network Adapter, aqui vai aparecer o modelo da sua placa, como eu estou usando o Hyper-V, ele mostrou isso. O meu domínio, aulead.dc, o meu IPv4, que é 10.0.0.50, o meu gateway, que é 1, e o meu DNS, que é o 100. Eu também posso ter essa informação usando o comando get-net IP address. Simplesmente isso, vou dar um Enter. E ele também mostra as informações aqui para mim, só que agora com mais detalhes. Olha lá, ele mostra para mim o IP V6, ele vai mostrar aqui embaixo o loopback, e aqui o IPv4, ó, 10.0.0.50, o index 2, o interface alias, o apelido da placa Ethernet, o comprimento da minha máscara 8, ou seja, uma máscara padrão classe A 255.0.0.0, que eu estou recebendo IP via DHCP, entre outras informações aqui. Vou limpar minha tela com CLS, vou mostrar a configuração via ambiente gráfico antes de reconfigurar a placa. Então eu vou chamar o ncpa.cpl, que é o aplicativo do Windows para configuração das minhas conexões de rede.
Eu tenho uma placa desativada aqui, eu vou dar um direito nessa propriedade. E vocês vão ver aquelas configurações lá que eu mostrei via texto, aqui na caixinha do ambiente gráfico. Ó, tá, obter IP automaticamente, obter endereço DNS automaticamente. O que eu vou fazer agora aqui? Vou configurar um IP manual e também o DNS aqui de forma manual. Então, vou cancelar aqui. E vamos lá para a configuração. Então, para configurar, eu vou usar o comando new net IP address. Vou usar o tab aqui para completar. Ele já coloca o comando todo certinho. Vou fornecer agora aqui qual é o IP que eu quero colocar para essa placa. Vou colocar, por exemplo, IP 10.0.0.240, para ficar um IP diferente aqui. Espaço. Agora, em que placa eu quero colocar isso? Então, menos interface alias. E vou fornecer o nome da minha placa. Se eu tiver mais de uma, é só consultar o nome delas. No caso da minha placa, ela chama Ethernet, que é o padrão do Windows se você não mudou. Então, Ethernet. Agora eu vou apontar quem é o gateway. Então, menos default gateway. Quem é meu gateway? Meu gateway é o 10.0.0.1. O endereço do meu roteador, né, do meu proxy, a máquina que está compartilhando a internet. Vou continuar fornecendo as informações. Agora, qual é a máscara? Então, menos address family. Vou informar que é um IPv4. Vou dar espaço. E vou colocar aqui também que o meu prefixo lente, o comprimento da minha máscara é 8 bits ligados, ou seja, 255.0.0.0. E forneci todos os comandos, vou dar um Enter. E ele mostra para mim agora que foi configurado lá. Olha o meu IP, 10.0.0.240. A minha máscara com 8 bits de comprimento. E o IP agora está o quê? Manual. Vou digitar ipconfig/all. E vou mostrar para vocês que a configuração está aqui certinho. Só que eu estou a máscara aqui certinha, o meu IP 240, o meu gateway apontando para o 1, só que eu não tenho configurações de DNS. Olha aqui minha configuração de DNS. Não tem nenhuma configuração de DNS IPv4. Então vou configurar também o DNS. Vou limpar a tela aqui. E agora vou usar um outro comando para configurar o DNS. set-dns client server address. Eu usei o tab para completar. Vocês viram que ele foi rodando o comando até chegar em qual eu quero. Espaço. Menos. Interface. Alias. Vou apontar qual que é o apelido. Você podia usar o index também. No caso, Ethernet. Espaço. Então, definir que eu quero trocar o meu servidor DNS. Em qual placa? Na placa Ethernet. E agora eu vou fornecer os endereços com parâmetro menos server address. Usei o tab para completar também. E vou fornecer quem são os meus DNS. Vou usar o do Google, por exemplo. 8.8.4.4. Vou usar esse como preferencial. Vírgula. Vou usar o secundário 8.8.8.8. Fornecer aqui os DNS do Google. Vou dar um Enter. Agora eu vou usar o comando aqui, usando a setinha para cima, para ver como ficou a minha configuração. Então, get-netip configuration. E olha lá que legal, meus servidores DNS 88.44 e 8888. Vamos ver lá no ambiente gráfico agora como é que ficou. Então, ncpa.cpl. Vou chamar o aplicativo do Windows aqui de conexão de rede. Ó, direito, propriedade. 2 vezes no TCP/IP versão 4. Olha lá as configurações que eu fiz no PowerShell, refletidas aqui também no meu ambiente gráfico. Então tá aqui o meu IP, a minha máscara, o meu gateway e o meu DNS configurado. Vou cancelar. E agora vou mostrar como eu configuro para voltar numa configuração DHCP, por exemplo. Vamos lá? Eu vou usar o comando de novo, set-netip interface menos interface alias. Poderia usar o index também. Vou fornecer aqui o apelido da minha placa, Ethernet, menos DHCP enable. Vou dar um Enter.
Agora eu configurei aqui a minha placa de rede Ethernet para estar com o DHCP habilitado. E também vou configurar para ela receber o DNS automaticamente. Então vamos lá. set-DNS. set-DNS. Vou apertar Tab aqui até chegar onde eu quero. Client Server Address. Menos. Int, vou dar um Tab aqui. Interface alias. Ethernet. Espaço. Menos. Reset Server Address. Vou dar um Enter. Agora vou remover o meu gateway. Então, remove traço netroute, espaço, menos, interface alias, Ethernet. Vou dar um Enter. Ele pergunta aqui para mim se eu tenho certeza que eu quero realizar essa ação. Eu posso dizer S de sim ou A sim para todos. Vou apertar aqui A, que é sim para todos. Vou dar um Enter. Ele já fez a configuração. E agora vou reiniciar a minha placa. Então, restart, traço, net adapter, apertei o tab aqui para completar, menos, interface alias, Ethernet. Vou dar um Enter. E agora vamos ver aqui a configuração usando o comando get-net IP configuration. E olha lá agora, eu estou de novo com o IP 10.0050 no começo da aula, apontando o gateway para o IP1 e com meu DNS apontando para o 100. Vou mostrar lá no ambiente gráfico. Direito propriedade. Olha aqui, IP automático, DNS automático. Então nota, são comandos simples que você pode precisar utilizar no seu dia a dia para configuração da placa de rede em ambiente PowerShell. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Lembrando que essa e outras videoaulas você sempre vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Não deixa de aproveitar aqui os cursos no portal Aula EAD. Temos o curso gratuito instalando e administrando servidores 2012 com certificado. Temos cursos de Linux, Ubuntu, Mint, o curso de redes TCP/IP versão 4, o curso aqui Primeiros Passos para montar um servidor Linux, entre outros. aulead.com, seu portal de cursos online, estude com os especialistas em TI. E não deixe de curtir aqui o Facebook do Professor Ramos e ficar por dentro de várias novidades no mercado de TI. Até a próxima! Crazy, do the mumble like a crazy.